Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. Senadora, por falar em Ciro Gomes, ele e o ex-presidente Lula continuam trocando farpas aí, né? Nas redes sociais, nas entrevistas. E a gente vê a senhora que é do setor agropecuário e que acompanha também, tem um ativismo político muito grande. Como é que a senhora vê? A senhora vê alguma possibilidade de aproximação com Lula, do PDT com Lula, ou é apenas enfim, um ensaio aí petista que não vai dar em nada? Na verdade, o presidente Lupe e todo o PDT tem um histórico de aliança com a esquerda e com o PT. Tem uma posição específica do Ciro Gomes com relação ao PT, mas não vejo isso como uma posição generalizada dentro do partido. Mesmo porque o próprio Lupe esteve recentemente, antes do ex-presidente Lula ser solto, esteve visitando ele em Curitiba. É um direito que o Ciro tem de ter as suas reações específicas, não cabe a mim interpretá-las, ele deve ter os seus motivos, mas não vejo um impedimento de diálogo entre o presidente do PDT e o partido com o Partido dos Trabalhadores. A senhora quer esse diálogo? Eu tenho a convicção de que nós temos que dialogar com todos os partidos. Não dá para você excluir, selecionar, expurgar determinadas ideias. Nós temos que aprender a conviver com esse equilíbrio. E que ele vem, felizmente, com a idade. A idade tem que ter algumas vantagens, né, gente? Então, a boa vantagem da idade é que você vive mais e fica mais experiente, compensa os cabelos brancos. Então, eu aprendi muito cedo com o setor agropecuário, com tanto preconceito, com tantos ataques. Eu tive momentos de chorar, de revolta, de ver tanta injustiça com o setor, que especialmente alguns personagens lá de trás, ambientalistas, tinham o prazer de execrar os produtores em público. E aquilo me machucava muito. Então, dali adiante, eu comecei a ficar muito mais tolerante com as pessoas. Senadora? Mudou, exatamente. Mudou, agora, hoje, por isso que hoje eu não fecho as portas do diálogo, porque muitas fecharam as portas para o setor e aquilo me fez sofrer muito. E como é que a senhora vê a atual ministra Tereza Cristina? Ela é ótima pessoa, é uma pessoa preparada, ela conhece o setor, ela conhece as dificuldades e eu torço muito por ela, não só pelo seu conhecimento, mas também por ser mulher. A senhora vê uma parceria aí política mais à frente, a senhora indo mais para o centro, uma capacidade de na verdade, eu sempre aproximação com democratas, que já foi, inclusive, seu partido? Lá atrás, eu já fui bem mais radical de direita, eu já fui bem mais radical. E hoje eu me posiciono numa posição de centro-direita. Então, eu acredito no livre mercado, na livre iniciativa, do direito de propriedade, da questão transitada em julgado. Eu acredito nas cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Mas isso, apesar de acreditar no mercado, isso não me tirou a dimensão humana. Então, eu tenho dimensão humana, eu tenho reconhecimento pela fragilidade das pessoas, eu me preocupo com a desigualdade, isso me incomoda profundamente, essa escalada da desigualdade que nós estamos vivendo através do desemprego, que é o principal responsável, pela crise econômica. Não adianta agora ficar procurando quem foi, quem não foi, quem está errando, quem não está. Acabou, nós estamos vivendo uma crise e precisa. Então, eu continuo a mesma pessoa, mais velha, mais amadurecida e muito mais consciente de saber quem presta, quem não presta, o que é honesto, o que não é. Eu acho que a gente só pode exigir das pessoas lealdade, caráter, honestidade, sinceridade, nada mais do que isso a gente pode exigir das pessoas. Senadora, se ela vai ser de direita, de esquerda, de meio pouquinho para cá, meio pouquinho para lá, uma volta ao direito, uma volta à esquerda, Nós estamos vivendo um momento, de novo, né, de debate sobre meio ambiente, sobre a produção brasileira da agropecuária, né? Os níveis de desmatamento aumentaram, isso é comprovado. E por que aumentou? É esse ímpeto do governo Bolsonaro? É o discurso do governo mesmo? Ele hoje falou uma frase de que não, é impossível, né, evitar desmatamento e queimada, porque se trata de uma cultura do Brasil. Não, essa cultura ela pode ser revertida sim.
Mesmo porque hoje, se a gente for olhar a agropecuária brasileira e não o caso do CPF do José, Pedro e João, nós temos área suficiente desmatada e que nós precisamos melhorar e ampliar a produtividade dessas áreas para a gente produzir cada vez mais, porque o país precisa desta riqueza. E que já é boa, né? E que no já contexto é boa. internacional, a nossa produtividade... Isso, graças à tecnologia desenvolvida principalmente pela Embrapa, nós conseguimos tirar mais milho, mais algodão, mais café, mais arroz, mais soja do mesmo espaço de chão. Porque se a gente tivesse com a tecnologia lá do tempo do onça, dos anos 70, nós precisaríamos desmatar 3 vezes mais do que nós desmatamos no passado. Então, a tecnologia nos ajudou. E quem é que está desmatando? Então, o que está acontecendo? Dizer que a posição do Bolsonaro não influenciou, eu estaria sendo hipócrita. E eu não estou aqui para bajular ninguém, nem muito menos atacar o presidente da República. É apenas o meu sentimento e meu direito de expor as minhas ideias. Eu acho que sim, que houve uma fragilidade no comando e controle das ações de desmatamento. Não se faz controle, comando e punição sem dinheiro. Você precisa de diária dos fiscais, você precisa de um monitoramento de satélite, você precisa de drones, você precisa de aviões, né? Então, tudo isso se faz com dinheiro. E o dinheiro está curto. E esse preconceito do Bolsonaro de achar que o IBAMA e os órgãos ambientais são destrutivos... Indústria de multa. Indústria de multa... Isso não é real, porque nós temos... Claro, desonestidade, gente, tem em todo lugar. Tem em todas as áreas, inclusive na política, certo? Aonde o presidente Bolsonaro faz parte. Agora, dizer que a indústria da multa é uma desonestidade generalizada dos órgãos ambientais, não. É só a gente ver que nós diminuímos o desmatamento, criamos uma força internacional muito grande de mostrar ao mundo que o nosso produto tem qualidade, tem tecnologia e é sustentável. Porque quem é que preserva 61% de toda a sua mata nativa, como nós fazemos? Então, não precisa do presidente da República brigar com as pessoas lá fora. É só mostrar o que temos e o que somos. Agora, com relação ao abuso de autoridade de determinados fiscais que partem para a corrupção ou pela autoridade, pela crise de presença, né, e angústia de apogeu, essas pessoas precisam ser punidas, né? Por isso existe corregedoria, existe toda a investigação da Polícia Federal para encontrar essas pessoas que estão distorcendo a questão ambiental. Então, esse radicalismo, para mim, já faz parte do passado. Mas a produção não precisa de desmatar mais. Não precisa. E se você pegar 90% da produção nacional, está a quilômetros e quilômetros da Amazônia e longe desse desmatamento. Mas o presidente hoje chegou a comentar num almoço com alguns políticos que deseja abrir a plantação de cana na Amazônia. Em primeiro lugar, alguém precisa orientar o presidente a respeito da característica da cana-de-açúcar. Ela simplesmente não dá em todo lugar assim, né? Cada tem as suas características. Pode desenvolver uma tecnologia, mas eu acho que isso é um debate que não vai levar a lugar nenhum. Agradar meia dúzia de eleitores em detrimento da nação. Porque quando você faz esse tipo de... você se arrisca nessas questões ambientais, você, na verdade, está deixando de pensar no agro brasileiro, que é responsável por boa parte do PIB, dos empregos, 50% das exportações. Então, cabe a ele sabe muito bem disso, que um presidente da República precisa avaliar o todo, e não apenas os seus nichos eleitorais mais rebeldes e mais radicais, e que acha que essa questão de meio ambiente é tudo bobagem. Eu quero lembrar a todos que eu aprendi com a Embrapa. A Embrapa, tão querida, adorada pelos produtores rurais, ela não pode ser só boa e adorada quando ela ensina a produzir mais, mas também quando ela diz que as chuvas na Amazônia, boa parte das chuvas do Brasil são garantidas pela floresta amazônica. Aí essa parte da Embrapa diz isso, ninguém quer ouvir. Só quer ouvir quando a Embrapa diz que dá para produzir mais milho, mais soja, mais algodão, mais isso. Mas essa parte que diz que não pode desmatar a Amazônia porque ela garante as chuvas no sul e no centro-oeste do país. Isso não vale nada. Então, agora, pensar em compensações ambientais é justo, justíssimo, porque quem está contribuindo com o meio ambiente, deixando de abrir a sua propriedade, porque comprou, pagou, tem um direito de propriedade, ela precisa ser remunerada? Precisa sim. E não é remunerar só o que está sendo feito fora do alcance da lei. O que eu estou querendo dizer?
A lei brasileira diz que nós temos que manter 80% de floresta na Amazônia, em alguns casos 50%, no resto do país 20%, no Tocantins, no Mato Piba 35%. Então, lá fora, eles só querem remunerar se a gente deixar a mais do que a lei está mandando. Ah, então é assim? Então nós vamos reduzir nossa lei para a gente poder ser remunerado? Não precisa fazer isso. Então, por que não remunerar de fato? Porque nós estamos deixando a reserva legal. Que não existe esse instrumento de reserva legal em lugar nenhum do planeta Terra. É só aqui. Agora, a senhora acha que o Macron, então, começou com toda essa história porque não queria pagar os créditos de carbono que já Não tem é que começar a mais do pagar que em isso. 2020? É mais do que isso, Denise. O Macron tem um problema político muito sério com seus produtores rurais. Então, especialmente a Alemanha, os produtores rurais da Alemanha, da Irlanda, da França, são ferozes com relação à entrada de produtos na Europa. Eles são muito protecionistas, eles recebem milhões e milhões de euros de subvenção ano. Se nós somarmos Estados Unidos, Europa e o Japão juntos, e a Austrália, é mais ou menos $1 bi dia, $1 bi dia de subvenção, 365 bilhões de dólares. Então, eles têm pavor e têm uma força muito grande, apesar de ser uma minoria, tem uma força muito grande na opinião pública. Então, o Macron estava ali apenas verbalizando o que pensam os seus eleitores. E a sociedade francesa, urbana, ela está disposta a pagar essa subvenção. Ela quer pagar essa subvenção. Ela não se importa de pagar e pagar mais caro para ter os seus produtores no campo. É uma opção francesa. Então, tudo que o Macron puder fazer para defender os seus, ele vai fazer. E o que nós fizemos no Brasil, o governo brasileiro? Deu armas ao bandido, vamos assim dizer. Ele fez tudo o que eles queriam. Senador, por que tanta dificuldade? Nós temos uma pauta de exportação muito focada ali em commodities. Por que é tão difícil processar a alimentação, processar os produtos brasileiros? Não é tão difícil. Nós temos muitos problemas tributários, de toda a ordem que você imaginar. A senhora tentou isso? Temos tentado melhorar tudo isso. Existe uma escalada tarifária de alguns países, como a China, por exemplo. Soja verde, o imposto é 0. Soja meia processada, e quanto mais ela for processada, mais impostos tem para chegar até a China. É de proteção mesmo? De proteção mesmo. Na Europa, é uma proteção mesmo aos produtores e não só ao emprego, porque o emprego lá é mais estabilizado. Então, lá é uma proteção aos eleitores, produtores rurais, que eles fizeram essa opção de ter esse pessoal no campo. Então, tecnologia para processar não tem mercado? Não, tem tecnologia de sobra o Brasil. O que nós precisamos fazer são acordos comerciais. Nós precisamos ampliar, porque quando você amplia os acordos comerciais, você supera a questão dos impostos. Então, essa tentativa de Brasil, Mercosul, União Europeia, eu aplaudi o governo, que ele não for responsável sozinho. Isso tudo é uma história que vem de 20 anos. A gente pelejando. Chegou o momento certo. Chegou o momento certo no governo do Bolsonaro. Qual o problema, gente? Chegou, e daí? Mas vamos ainda aplaudir? Não conseguiram a carne nos Estados Unidos, né? A ministra está até lá agora vendo se consegue. Nós temos algumas dificuldades. Então, o que eu quero traduzir com a minha experiência internacional, que em 1 ano e meio abri todos os mercados da carne no Brasil, que estava fechado há quase 4 anos, quando eu cheguei ao Ministério da Agricultura, inclusive da Argentina. Nós não podíamos exportar. Eles não compram carne nossa, mas só o fato deles colocarem uma barreira em nós era uma coisa estranha. Então, nós tivemos um problema, inclusive, com a pera da Argentina, porque eles queriam mandar as peras para cá. Eu falei, então abre as carnes para ir. Não, mas vocês não vendem carne para cá, mas eu quero aberto. Porque o mundo inteiro vai saber que a Argentina não recebe carne nossa. Senadora, o nosso programa está quase no final. Queria que a senhora pena. falasse rapidinho sobre a sessão amanhã para homenagear Santa Dulce dos Pobres, que foi um pedido que a senhora fez, mas tem que ser muito rápido. Eu estou muito emocionada em poder ter feito esse requerimento da nossa Santa dos Pobres, guerreira irmã Dulce, que eu recomendo o livro dela para que possa ler de fato a história dessa grande mulher. Porque quem vê a irmã Dulce, a carinha dela na televisão, pensa que ela era muito assim, molezinha, muito franzina e muito... É um exemplo de administração, Ela é uma guerreira, gestora, lutou contra a sua própria congregação para estar na rua junto com os pobres. Ela tinha orfanato, ela tinha abrigo, ela tinha hospital, fez amizade com vários governos de todos os partidos, porque o que interessa
passava para ela era o dinheiro para as obras sociais. Então, era uma política nata que se rebelou contra a sua congregação, que queria tirar dela esse trabalho externo por motivos administrativos, e ela resistiu bravamente, resistiu ao pai que não queria, sob hipótese alguma, que ela fosse freira, e ela decidiu, ela disse que tinha uma vontade genuína, desesperadora para ser freira. Enfim, uma guerreira como todas as brasileiras, nós temos que nos espelhar a ela. Estão todos convidados para a sessão solene a partir das 9h30 da manhã, amanhã no Congresso Nacional, fazer a homenagem à nossa santa, nossa querida santa irmã Dulce, esse exemplo de mulher para todas nós mulheres do Brasil. Muito bem, estaremos lá. Uma conversa boa, né? Eu queria agradecer à senadora Cátia Abreu por essa vinda aqui ao Frente a Frente. Há muito a gente estava programando esse encontro. Muito boa noite, senadora. Muito obrigada. E a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senadora. Boa noite, obrigada. Denise. E eu queria aqui fazer uma homenagem também ao Dia da Consciência Negra, que ainda há aí uma dívida grande da sociedade brasileira com a raça negra, e é preciso resgatar essa dívida, né, senadora? Com certeza. Obrigada. O preconceito é abominável. É isso aí. Obrigada, Hoje boa noite. não é Obrigada. feriado aqui em Brasília. É feriado em alguns setores, alguns municípios, como, por exemplo, São Paulo, aqui não é. Por isso que Brasília funcionou muito bem, uma quarta-feira muito cheia. Queria agradecer muito, viu? Muito boa noite. Continua aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias nacionais e internacionais, também nossos comentários. Obrigado, boa noite.